Senhor presidente, eu concordo com praticamente todas as falas que eu ouvi aqui no diagnóstico. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso na sociedade, que é um momento de criminalização da atividade política. Criminalização de uma atividade que é importante para a sociedade. Aliás, a sociedade não sabe o mal que ela vai fazer a ela mesma quando ela criminaliza a atividade política do jeito que ela está criminalizando. Os exemplos na política são tão ruins que a sociedade passou a ter ódio daquilo. Tudo que diz respeito à política, a sociedade quer distância. E isso é muito ruim. Eu, por exemplo, sou um ardoroso defensor do voto facultativo. Acho que é mais democrático. Acho que hoje o poder econômico exerce uma influência nefasta no processo eleitoral com voto obrigatório. Agora, as pessoas, eu encontro nas ruas, as pessoas às vezes se gabam de dizer que não votou em ninguém. Às vezes estou num bar, numa discussão, aí a pessoa fala assim, o governo daqui de Brasília é uma porcaria, não sei o quê, ainda bem que eu não votei em ninguém. Ainda bem que eu não votei em ninguém. Essa Câmara distrital aqui é uma porcaria, não votei em ninguém. Não vou votar em... Ou seja, a pessoa, ela com medo de votar errado, ela passa a não querer votar em ninguém. Ela quer distância da política e pior, ainda pega bem quando ela fala isso. Ela fala se orgulhando daquilo. Isso é muito ruim. É muito ruim para a própria sociedade. Até porque é uma pessoa que não tem a coragem nem a disposição de dar um tempo da vida dela para servir a sociedade, para entrar na política, para ser candidato, para dar a cara para bater. E aí se acha no direito de dizer, não tem nada a ver com isso, não votei em ninguém, não quero saber. Então, assim, a pessoa também tem que assumir sua responsabilidade. Então, eu sou um defensor do voto facultativo, agora, não concordo com isso, das pessoas dizer que não quero saber e ainda se gabar disso e ainda... Então, eu acho que essa criminalização da atividade política é muito ruim. Então, no diagnóstico, eu concordo plenamente com tudo que foi falado aqui. Do jeito que está, isso vai expulsar da política as pessoas bem. Porque o político ele é julgado todos os dias. O político é julgado de forma diuturna. E hoje, na política, você é desonesto até que você prove o contrário todos os dias. E a pessoa de bem tem que quase ficar dizendo o tempo todo que é honesto, que é honesto, que é honesto, e provando que é honesto. Porque senão a coisa que ela mais preza, que é a sua honra, que é a sua dignidade, fica colocada em xeque só porque ela está na atividade política tentando servir a sociedade e tentando construir algo melhor. Então isso é muito ruim. E isso vai acabar, foi citado aqui alguns exemplos de alguns nomes, isso vai acabar afastando da política no ponto futuro as pessoas de bem. Porque o bandido ele justifica esse julgamento diuturno no dinheiro sujo que ele ganha. Mas para a pessoa de bem é muito duro. Você sentir o tempo todo sendo julgado, o tempo todo tendo que praticamente provar que você é honesto todos os dias. Isso é muito ruim. Então, concordo com o diagnóstico. Agora, o remédio que eu proponho é que é diferente. Reconheço que eu sou esmagadora minoria aqui nessa comissão, já conversei com quase todos os membros. Reconheço que a minha posição é minoria absoluta, e eu, como sou um apreciador do Estado Democrático de Direito, sou um apreciador da democracia, eu acho que a gente tem que se curvar à vontade da maioria e saber respeitar a opinião dos outros, mesmo quando essa é diversa da nossa. E respeito a opinião de todos, até porque sinto uma boa intenção em todos, em tudo que se discute aqui. As pessoas realmente acreditam que aquilo é o que vai ser melhor, não só para elas pessoalmente, como muita gente até pensa do lado de fora dessa casa. Mas vai ser melhor, as pessoas realmente, os parlamentares acham que aquilo vai ser o melhor para o país. Pelo menos nessa comissão eu tenho sentido isso. Se falou aqui que no Brasil a última eleição custou 3 bilhões e 200 milhões de reais, sem contar o horário gratuito, chamado gratuito. E que na Inglaterra custou 180 milhões. Ora, na Inglaterra o voto é distrital. O voto na Inglaterra não é de lista. O voto na Inglaterra não é proporcional. Eu acho que o voto distrital, e quando eu digo acho mesmo, até porque eu não tenho essa certeza absoluta. Agora, eu acho
que é um sistema que torna a política mais acessível ao cidadão comum, que vai trazer a política para perto do cidadão comum, que vai fazer com que ele possa discutir melhor as coisas, vai ser mais fácil dele cobrar, vai ser mais barato a campanha, porque vai diminuir a área geográfica da campanha. O voto, eu sou um defensor do financiamento exclusivamente público. E o financiamento exclusivamente público, na minha concepção, ele pode ser feito com voto distrital. Ele pode ser realizado com voto distrital. O voto em lista, e eu reconheço que eu sou minoria, eu vi todos os discursos aqui, o voto em lista, ele evita a renovação. Talvez o Regufe seja o primeiro na lista. Talvez até interesse para o PDT. Mas para surgir novos Regufes vai ser muito difícil. Como é que uma pessoa com representação na sociedade vai conseguir se inserir numa burocracia partidária para conseguir ter um... Ela nunca vai conseguir ser o primeiro na lista numa primeira eleição, por exemplo. Vai ser muito difícil. Ou seja, o voto em lista, na minha concepção, ele evita a renovação e ele vai perpetuar uma série de práticas com as quais eu não concordo. Além disso, ele vai tirar da população o direito dela escolher quem ela quer e quem ela não quer. A população ela quer poder escolher o seu candidato. Concordo que esse candidato tem que ter ideias, que as pessoas devem votar mais em ideias do que em pessoas. Por isso é que eu sugeri aqui nessa comissão aquele projeto de revogabilidade de mandatos, que as pessoas tivessem que registrar suas propostas e compromissos para ser candidato, e que o cidadão tivesse uma garantia legal de que se o seu candidato eleito não cumprir qualquer daqueles compromissos, que ele pudesse entrar na justiça e pedir o mandato dele de volta. Que o cidadão tivesse essa garantia legal. Eu acho que isso ajudaria a dar mais força ao processo eleitoral. Hoje as pessoas dizem nas ruas, as pessoas prometem e depois não cumprem. E, aliás, eu me orgulho de uma coisa, as pessoas podem me criticar por qualquer coisa, menos dizer que eu não sou no meu mandato exatamente o que eu me propus na campanha. Tudo que eu escrevi no meu panfleto de campanha, eu cumpri todos os pontos. Todas aquelas propostas que estavam ali viraram projetos de lei, e todas aquelas medidas que eu disse que iria tomar, tomei uma por uma. Eu fui um representante de fato